Amém? Sinta-se à vontade. Como a irmã Nilma já disse, o nosso pastor está em viagem, em uma missão. E nós também estamos aqui para cumprir uma missão delegada pelo nosso pastor. Amém? Vamos já abrir o nosso livro no livro de 2 Samuel, capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6, no versículo 1. Você que tem a sua Bíblia, pode abrir, senão vai ter aí na tela também. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1, diz assim: Davi voltou a reunir os melhores homens de Israel, num total de 30.000. Depois partiu para Bala de Judá, com todos os que estavam com ele, para trazer dali a arca de Deus, sobre qual se invocava o nome do Senhor dos exércitos, entronizado sobre os querubins. Versículo 3, puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava sobre a colina. Uzá e Ai, os filhos de Abinadab, conduziam o carro novo. Versículo 4, eles foram levando a arca desde a casa de Abinadab, que ficava na colina. Versículo 5, nós vamos pular para o versículo 9 então. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei trazer a arca do Senhor? Como poderei trazer a arca do Senhor de volta para Jerusalém, de volta para Israel? Amém? Então, você vai fechar os teus olhos. Você vai pedir para que Deus fale uma palavra consigo, para que Deus, por meio do seu Espírito, ministre uma palavra ao seu coração. Amém? Senhor, nós queremos orar nesta tarde, pedir que o Senhor venha nos dirigir, o Senhor venha nos dar inspiração, que estejamos debaixo da inspiração, da influência do Teu Espírito. Pai, eu me coloco na submissão da Tua vontade e da Tua palavra. Que, Senhor, eu venha falar aquilo que o Senhor tem para falar para a Sua igreja. Nos disponibilizamos como um vaso, um instrumento para ser usado nesta noite. Senhor, consagramos o princípio e fim no trono da Tua graça. Começa conosco e seja conosco. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Você que pode, aplaudir ao Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Uma pergunta. Vocês sabiam qual é a maior necessidade do ser humano? Qual é a maior necessidade do homem? Qual é a maior necessidade da igreja? Você já se perguntou isso? Qual é a maior necessidade do ser humano? Qual é a maior necessidade do mundo? Por quê? Porque o homem tem várias necessidades. A biológica, fisiológica, psicológica, desde comer, beber, se relacionar, propósito, autorrealização, conquista, não é? Então, existe também uma necessidade maior, uma necessidade primordial para o ser humano. Então, no contexto que nós estamos a ler, o livro de Samuel, não é 1 Samuel e 2 Samuel, é 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis. Eles vão contar a história da monarquia de Israel, que vai começar com o último juiz, que chama-se Samuel, não é? E vai terminar em Davi. Samuel era o profeta que foi levantado por Deus, que ele vai ungir o primeiro rei de Israel, o rei Saul, e depois o rei mais importante de Israel, que é Davi. Então essa história, ela vai se conectar e vai ter 3 pessoas-chave. A primeira pessoa, Samuel, que era profeta e juiz, que ungiu. A segunda pessoa, que é Saul, não é? O rei que abandonou Deus, o rei que desprezou a Deus. E a segunda e terceira pessoa, Saul. A terceira, Davi, aquele que o seu ministério, o seu reinado ascendeu. Ele tinha um ministério teocrático. Amém? Então, aqui ele vai destacar a transição deste período dos juízes, não é? Este período do profeta para o ministério dos reis, não é? Que é o ministério teocrático e monárquico. Vai fazer essa transição, não é? De Saul de Samuel, para Saul e para Davi, não é? Então, eles vão falar sobre
Davi e Saul, e também vão falar que aconteceu uma transição que é do tempo teocrático para o tempo monárquico. O tempo teocrático era o tempo em que os juízes governavam, não era o tempo que o reino era governado pelas leis de Deus. Já o tempo da monarquia era o tempo que quem governava seriam os reis humanos, não é? Então, essa transição do período da teocracia para a monarquia vai acontecer, né? É o processo da mudança que vai envolver o quê? A mudança do sistema religioso das leis de Deus para o sistema governado pelo rei humano. E a teocracia tinha mais ênfase no ministério de Samuel, porque atuava como profeta, sacerdote e um chefe de Estado também. Amém? Então, Samuel levanta o Davi como rei, que era o rei mais importante da história de Israel na altura. E Davi, ele era um rei que governava debaixo da lei de Deus. Davi também, ele era um homem de aliança de Deus. Então, esse livro ou esse texto, ele vai se preocupar com a lealdade, a aliança com Deus. Ele vai se preocupar também com a arca da aliança. A arca da aliança representando a presença da glória de Deus no meio do seu povo. Ela também vai falar sobre a escolha de Jerusalém como a cidade de Davi. E vai apontar também para o ministério davídico, apontando para as implicações messiânicas, apontando para Jesus Cristo. Amém? Então, Davi, ele começou a reinar com 30 anos, não é? E reinou durante 40 anos. Davi, ele começou a reinar em Hebrom, na cidade de Judá, 7 anos, e 6 meses. Em Jerusalém, 33 anos, sobre todo Israel e Judá. Então, Davi, ele vai levantar homens que estavam consigo para ir à busca da arca da aliança que se havia perdido no tempo do ministério de Saul. Só que a arca estava na posse dos filisteus, porque os filhos de Eli, numa batalha, eles perderam a arca. E a arca ficou na casa de Abinadab por mais de 20 anos. E a Bíblia diz que o povo de Deus se lamentava porque a arca da aliança estava distante. Amém? Porque a arca da aliança estava distante. Mas isso aconteceu desde o período que Davi passou a ser ungido como rei de Israel. Por que ele tomou essa decisão? Porque ele seria o rei que ia governar Israel, mas ele não queria agir como Saul. Ele queria ter um reino teocrático, que é o reino que era governado pelas leis de Deus. Amém? Então Davi, ele queria trazer a arca de Deus para o seu lugar de habitação. Mas só que Davi, ele vai cometer alguns erros. Qual é o primeiro erro? Davi não consulta a Deus para trazer a arca. Ele vai consultar aos líderes políticos. O segundo erro que Davi vai cometer é carregar a arca da aliança no carro sobre bois, animais. Esse é o segundo erro. Por que Davi achou assim? Porque ele limitou os filisteus, porque quando a arca da aliança foi cativa pelos filisteus, a Bíblia diz que eles queriam se desfazer da arca da aliança. Por quê? Porque a arca da aliança habita no lugar santo. Nem todos podem tocar na arca da aliança. Nem todos podiam carregar a arca da aliança, porque ela é sagrada, ela é santa. Amém? Então a Bíblia diz que os filisteus queriam se desfazer da arca da aliança porque ela estava a causar estrago no seu povo e matava pessoas. A Bíblia diz que eles pegaram na arca, colocaram sobre um carro novo e os bois levavam. Então Davi viu, já que eles levaram assim, nós também vamos levar assim. Já que os filisteus, povos que não conheciam a Deus, que não tinham aliança com Deus, não tinham conhecimento da palavra de Deus, se eles levaram assim, nós também vamos levar assim. Uma coisa é os filisteus que não têm aliança com Deus, que não conhecem a vontade de Deus, fazerem de qualquer jeito. Outra coisa é você, eu,
que temos aliança com Deus, conhecemos a Deus, querer carregar a arca da aliança de qualquer forma, de qualquer jeito. Por quê? Porque nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos a ordem que Deus deu a Moisés de como devia se carregar a arca da aliança. Amém? Então Davi comete esse erro. Começou a carregar a arca como os filisteus carregavam. Como hoje, muitos de nós queremos trazer os padrões do mundo para a igreja. Se comportar como mundanos no meio da igreja. Mesmo conhecendo a palavra de Deus. Mesmo tendo aliança com Deus. Então Davi vai cometer esse erro, não é? E depois o que acontece? Não só levaram da forma errada, mas pessoas erradas também levaram a arca da aliança da maneira errada. Por isso teve consequência. Uzá era da tribo de Levi, mas não estava designado para tocar na arca da aliança. A Bíblia diz que Uzá tentou ajudar para que a arca não caísse, mas ele acabou morrendo porque ele tocou naquilo que era santo e é sagrado. E por isso a arca acabou ficando na casa de Obed-edom por 3 meses. E você vai entender que o destino nunca foi a casa de Obed-edom. O destino era Jerusalém. O destino era a cidade de Davi. Tudo isso aconteceu porque Davi agiu da forma errada. Porque Davi tomou decisões precipitadas. Imitou o que não devia ser imitado. Ele pediu conselho a quem não precisava pedir conselho. Ele carregou a arca da forma errada. Pessoas erradas carregaram a arca. Então, o segundo é que Davi, esse amor que ele tinha pela arca, esse anseio de trazer a arca de Deus de volta para sua casa, é que lhe fez trazer a arca, porque ele seria o rei que ia governar Israel. Ele foi o rei que Deus escolheu para governar Israel, e ele queria trazer Deus no seu governo. Ele não queria ser como Saul, que era um rei que não governava de acordo às leis de Deus. Ele queria ser um rei que governava de acordo às leis de Deus. Amém? E a pergunta que Davi fez foi: como eu poderei trazer de volta a arca da aliança para minha Jerusalém? Como? Uma pergunta que nós precisamos fazer. A arca da aliança representa a presença da glória de Deus no meio do seu povo. Então essa é uma pergunta que você precisa fazer hoje. Como eu posso trazer de volta a arca da aliança para a minha vida, para a minha casa, para a minha família? Como? Como? Isso é uma pergunta que vocês precisam refletir. Por que Davi fez essa pergunta? Porque a primeira vez aconteceu um erro. Ele levou da forma errada. Pessoas erradas levaram a arca. Pessoas que não tinham que tocar na arca, tocaram na arca. Então Davi, ele foi um homem escolhido para governar Israel, porque ele valorizava tanto a arca. O amor que ele tinha pela arca é que lhe fez trazer a arca de volta. Mas nós precisamos perceber que existem pessoas certas e que existe a forma certa de carregar a arca. Deus já designou pessoas certas para carregar a arca e a forma certa para trazer a arca do Senhor. Pessoas que foram consagradas para carregar a arca. Entenda, só pessoas consagradas, só pessoas santificadas e separadas por Deus é que estão designadas para trazer ou carregar a arca. Então você vai ver no versículo 3 ao 4, que a Bíblia diz que eles carregaram a arca, não é? No carro de Abinadab. Você vai entender que existem homens que já foram consagrados para esse ofício, não é? Que tinham a licença para carregar a arca. Quem são esses homens? São os coates, que fazem parte da tribo de Levi. Eles foram designados para carregar a arca como manda a lei de Moisés. Os coates fazem parte da tribo de Levi.
estavam designados para carregar a arca da aliança. Por quê? Porque eles foram consagrados ao Senhor. Eles foram santificados ao Senhor. E aqui nós vamos abordar sobre o tema de santificação. Um tema que já não é falado nas nossas igrejas. Um tema que já não é ministrado nas nossas igrejas. Então, santificação do hebraico, que quer dizer kadosh, que aponta para o santo, o atributo de Deus, que também pode ser kodesh, que é santidade, o atributo de Deus. Então, santificação é ser separado, alguém consagrado ou purificado. Aleluias! E vem do verbo agiazo, que quer dizer que santificar, a separação do comum ou impuro para as coisas sagradas, do profano para o santo. A Bíblia diz: será que o templo de Deus pode coabitar com o templo dos ímpios ou dos mundanos? Não. Por isso que existe a santificação, para separar as coisas sagradas das coisas impuras. Aleluias! Então ele vai dizer que eles foram separados, eles foram santificados, purificados, porque a Bíblia diz: porque sem a santificação ninguém terá acesso